Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Vamos ver quem já está aí. Verinha, Ana, Alberto, Ana Silva. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu estou. Tá ótimo. E aí, gente, está tudo bem com vocês? O tempo está bom aí no Rio, aí em São Paulo? Como é que está a situação? Aqui tá ótimo o tempo, tá calor. Está um tempo bom, não está muito quente, não. Está uma temperatura agradável, um solzinho legal. Tomara que fique assim. É verdade. Né? Tomara que fique assim. Muito calor, não. E também aquele frio danado, não, que acaba trazendo problema de saúde para a gente. Mas do jeito que está a temperatura, até uns 20 Verdade. graus, está ótimo aqui para Petrópolis, né? Bem, meus amigos, hoje, dia 30 de setembro, e lá se foi embora setembro, né? Dia 30 de setembro de 2024, segunda-feira. Segunda-feira vai ser cheia. Hoje nós temos o nosso painel Espírita Todos pela Vida, a última palestra do nosso painel, né? Desse setembro amarelo. E nesse horário, às 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Eu pedi também um apoio para vocês aquele livro O Consolador de Emmanuel, na questão 190. Então, quem tiver aí o Consolador, pega, abre na questão 190, deixa aí. Aqui no Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 575, 575, tá? Parte segunda, capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino. Ana, faz a nossa prece de abertura, minha amiga. Paz. Vamos levar o pensamento ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a espiritualidade da Casa de Francisco. Agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, que Jesus possa estar presente conosco, nos ajudando, nos amparando, nos intuindo, e agradecer essa oportunidade. Que possamos também aproveitar os estudos e colocar em prática no nosso dia a dia, nos trabalhos, nossos conhecimentos. E agradecer e pedir a permissão para iniciar o estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá dar início aqui à questão 575 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim aos espíritos: as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões, propriamente ditas. Ele está falando sobre aquela coisa mais comum que a gente faz, né? Que isso parece para muita gente mais um dever do que uma missão. Porque quando alguém fala em missão, a gente pensa o quê? Sobre coisas grandes, né? Uma coisa grande, uma missão. Agora, as coisas pequenas, as pessoas acham que não são missões, e são apenas deveres. Aí ele diz aqui, a missão, continua Kardec, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? E ele diz assim, pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Porque muita gente também confunde uma coisa. Muita gente acha, né, que nós temos obrigações para fazer as coisas, obrigações de fazer algumas coisas. Não, na realidade, a palavra obrigação não bate bem ali. O certo são deveres. Nós temos deveres a realizar.
Porque muita gente coloca isso. Ah, ele tem obrigação de fazer isso, ela tem obrigação de fazer aquilo. Não, nós temos deveres, essa é a palavra certa. Então, ele pergunta aqui: se as ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas, né? A missão, de acordo com a ideia que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo menos pessoal. Porque aí o pessoal fala assim: ah, todos nós temos missões. Certo? Sim, todos nós temos missões. Deus deu missão para cada um. Mas vamos encarar as nossas, né? É uma missão, sim, que nós temos em realidade, mas ela está mais com cara de deveres. Deveres que nós temos que realizar. Então, aqui, deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem na Terra uma determinada missão? Uma missão com o peso que a palavra tem. E aí ele diz: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, aquele que realmente está realizando coisas, mas não são coisas assim bombásticas para todo mundo ver, para agradar todo mundo, coisas grandes que levam, que atendem, que traz um benefício para a coletividade. Aí sim é uma grande missão, né? Aquele que realmente está trabalhando em prol da maioria. Tem um livro do Deolinda Amorim, que eu já até comentei com vocês, não vou mostrar a capa, porque o meu nem tem capa, é uma capa feita aqui para cobrir, de tão velho que o livro é. É o Espiritismo e os Problemas Humanos, do Deolinda Amorim. E aqui ele vai falar alguma coisa sobre esse tipo de trabalho, esse tipo de dever, esse tipo de missão. O Deolinda Amorim, no capítulo 1, que se chama Reflexos da Guerra, ele diz assim: quando Jesus manda vestir os nus e dar comida a quem tem fome, prega, evidentemente, a ação social inspirada no amor ao próximo. Então, quando Jesus diz, né, está lá no Evangelho, né, vista os nus, dê comida a quem tem fome, Jesus está pregando, evidentemente, a ação social, tá? Inspirada no amor ao próximo. O Espiritismo, neste particular, já fez muito, mas é preciso que se forme, antes de tudo, a consciência da solidariedade humana, para que todo trabalho realizado na seara espírita seja útil ao corpo e ao espírito. Então, essa é uma missão do Espiritismo. Entendeu? Essa é uma missão do Espiritismo, que é realizar essa ação social inspirada no amor ao próximo. E ele continua aqui: para se conquistar o mundo, ou melhor, para se falar do Cristo para a sociedade humana, é preciso, é indispensável que se entre no mundo, que se sinta o mundo, tal como Paulo, que soube atrair para converter. Então, se você realmente, né, quer conquistar o mundo, né, para você poder falar do Cristo para esse mundo, para você poder falar daquilo que o Cristo fazia, é preciso que você entre no mundo, sinta o mundo, tá? E aí você vai atrair as pessoas assim. A ação social não é um fim, é um dos meios, aliás, o mais prático para se levar a influência do Espiritismo ao mundo, fazendo a verdadeira restauração do cristianismo. Então, todo aquele que trabalha de forma verdadeira, porque tem muita gente que finge estar realizando ações sociais, né? A gente sabe disso.
Tem gente que finge. Por exemplo, nós tivemos uma pessoa no nosso país que não era espírita, era um ateu. E ele realizou um trabalho extraordinário. Betinho. Está aí. Esses restaurantes populares que dão almoço a preços R$ 2, né, se eu não me engano, não sei se... Deve ser R$ 1 ou R$ 2, eu sei, um prato de comida. E não é um prato de comida porcaria, não. Aqui em Petrópolis, nós temos o restaurante popular, né? Perto do terminal rodoviário. Várias famílias, nós conhecemos, né? Várias famílias vão para lá na hora do almoço. Mães com filhos, para almoçar, para ter direito a uma refeição boa. Um café da manhã, não sei se é café à tarde, né? Acho que tem café da manhã, almoço, e acho que à tarde tem. De manhã eu sei. De manhã tem o café e tem o almoço. A gente vê pessoas de todas as idades, muitas pessoas da terceira idade. Muitas pessoas da terceira idade, né? Famílias que vão com suas crianças para almoçar, né? Em várias cidades tem. No Rio de Janeiro eu sei que tem, né? Não é só um, aqui em Petrópolis tem um só, né? Mas no Rio tem vários. Isso é o trabalho de ação social. E ele não era nem religioso, era ateu, mas cumpriu uma missão, porque não foi fácil, com certeza, instalar isso, né? Porque tem muita gente que não tem esse interesse. Isso foi um projeto que ele fez, teve que conquistar pessoas para votar a favor, e está lá. Quantos anos nós temos esse restaurante popular? Há muitos anos. Quantas pessoas foram beneficiadas, estão sendo beneficiadas e serão futuramente beneficiados por esse restaurante popular? É comida, gente. E boa, todo mundo. Comida boa. São 2 ou 3 refeições que a criatura recebe. Isso é uma missão. Realmente, pessoas estão sendo salvas. Crianças, adultos, pessoas da terceira idade têm uma refeição completa no dia com esse restaurante popular. E às vezes a gente não para pensar nisso. A gente não para pensar nisso, né? Então, realmente, a ação, como ele diz aqui, o Edeolinda Amorim, a ação social não é o fim, é um dos meios, aliás, o mais prático para se levar a influência do espiritismo ao mundo, fazendo a verdadeira restauração do cristianismo. Esse almoço popular é uma restauração do cristianismo. Jesus disse, né? Vestir os nus, dar comida a quem tem fome. E o espiritismo, graças a Deus, ele tem uma dessas práticas, né? De oferecer cesta básica, quentinha, quem está velhinha trabalhou da quentinha, servindo, né, comida nas ruas. Esse é o grande trabalho. Isso é uma missão. É uma missão. Aquelas pessoas que trabalham auxiliando moradores de rua, levam os moradores de rua para a casa espírita. Nós temos lá no CEOI esse trabalho, né? Aos domingos, não sei se é domingo ou sábado agora, antigamente era do domingo, onde o morador de rua chega, toma banho, troca de roupa, recebe o alimento, recebe a palavra do Evangelho. Esse é o trabalho. E aí o Deolinda Amorim continuou dizendo assim, tudo está indicando, pela marcha dos acontecimentos mundiais, que a solução do problema social, que é, não há dúvida alguma, o mais aflitivo problema da atualidade, gente, esse livro aqui, se eu não me engano, ele foi escrito em 1948. Eu não sei nem se essa é a primeira ou a segunda edição,
Mas o que eu tenho aqui, esse da mão, que eu estou aqui da mão, a capinha toda velhinha, é de 1948. E o Deolinda Amorim, que era jornalista também, ele disse assim, né? Que o problema social é o mais aflitivo problema da atualidade. E tem de ser encontrada a solução para ele no Evangelho. Ele diz que a solução do problema social, que é, não há dúvida alguma, o mais aflitivo problema da atualidade, tem que ser encontrado no Evangelho. Porque Jesus, há 2000 anos atrás, Jesus alertou para isso. Ele mandou vestir os nus, dar comida a quem tem fome. Isso era, evidentemente, uma ação social inspirada no amor ao próximo. E é justamente o que ele diz aqui, que esse problema social é, sem dúvida alguma, o mais aflitivo problema da atualidade. Atualidade de 1948. E hoje, 2024? É, claro que é ainda, né? Claro que é. Esse texto aqui deve ter uns 80 anos, mais ou menos. Uns 80 anos. Há 76 anos, vamos dizer assim. Há 76 anos atrás, o problema social era o problema mais aflitivo da sociedade. 76 anos depois, continua sendo. Significa que em 76 anos, pouca coisa foi feita para resolver esse problema sobre o problema social. Né? E ele diz aqui, o problema é de compreensão de boa vontade. Ah, sim. Ele diz que a solução está no Evangelho do problema social e que esse problema é de compreensão de boa vontade. Com certeza é um problema de boa vontade, porque muitas vezes você vê muito pouca vontade para resolver problemas sociais. E ele diz aqui, nem do materialismo, com a sua solução radical, nem do angelismo, com a sua beatitude produtiva, sairá a resposta definitiva às questões que agitam e perturbam atualmente o espírito humano. Teremos de chegar, portanto, ao cristianismo de ação. Ele nos convida a praticar o cristianismo de ação. E é deste cristianismo que o mundo está necessitando. É o cristianismo de uma irmã Dulce, que era uma irmã de clausura, daquela que tinha que ficar trancada dentro do mosteiro, não podia sair para a rua, e ela saía. E quando a madre, né, a madre do convento, procurava por ela para fazer alguma atividade dentro do convento, cadê a irmã Dulce? Não estava no convento. E ela ficava desesperada. Meu Deus, nós somos irmãs de clausura. A irmã de clausura não bota nem o nariz da rua. É trancada dentro do convento. E irmã Dulce ia embora sem pedir permissão para ninguém. Passava o dia todo na rua. Saía de manhã e só voltava à noite. E quando ela chegava, a filha ia falar com ela, chamar a atenção dela. Ela dizia, mas eu não posso ficar aqui dentro, com a miséria lá fora, com a fome lá fora. Eu tenho que ir lá fora. O que eu vou ficar fazendo aqui dentro? Quando a freira falava com ela, ela olhava assim, está esse... Mas como que a senhora quer que eu fique aqui dentro? O que eu vou fazer aqui dentro? Cuidar do jardim? Não, eu tenho que ir lá fora. A dor, o sofrimento. E ela ia. No outro dia era a mesma coisa. Quando era de manhã, pegava a sacolinha dela para a rua. Até que, né, castigaram ela, com medo que ela contaminasse com as ideias dela outras irmãs. Esvaziaram o convento. Tiraram todas as freiras do convento e levaram para outro convento. E castigaram ela como? Que ela iria ficar morando sozinha dentro do convento. O convento era imenso. E ela tinha que cuidar, limpar o convento, tudo. Tinha uma escadaria danada, eram 3, 4 andares.
Era o castigo dela, ficar afastada das outras irmãs, para não contaminar com as ideias, deviam dizer as ideias comunistas, socialistas, essas coisas assim, né? Que ela era um perigo para as outras irmãs. E ela o que fazia? Olha, todo mundo conhecia o irmão Dulce, sabe o corpinho que ela era, né? Ela acordava de madrugada, limpava tudo. Depois, para onde ela ia, estava o dia todo na rua ajudando, aí trazia os doentes para dentro do convento, o convento se tornou hospital, aí ela foi denunciada de novo agora, quase que ela foi expulsa, quase que proibiram ela de ser. Tem um filme, ô, Rose, tem um filme da história dela, eu vi. Tem um filme que ela tá vai para a rua de noite, fugida lá do convento, né? E ela encontra um bando de gente doente, passando fome, cheio de feridas na rua, homens, mulheres, crianças. E ela pensa, eu tenho que botar eles em algum lugar. Não podia levar para o convento. Aí ela sai pela rua com aquele bando de gente. Aí, de repente, ela vê em frente de um depósito, estava trancado, cadeado, um homem assaltando, dois ladrões, dois bandidos brigando entre si. Um dizendo que ia matar o outro, aquela coisa toda, né? E ela ficou ali parando, esperando a discussão acabar. Aí eram dois marginais, né? Um deles, bastardo, ela vai até se transformar. Aí ela chegou para eles, quando eles acabaram de brigar, cair do pau, um puxar a arma para o outro, ninguém teve coragem de atirar. Aí quando eles acabaram, ela chegou e disse assim, meu filho, eu queria falar com você. Aí ele olhou para ela, o que foi, velho? Está querendo alguma coisa? Puxou a arma, voltou para ela. Ele achando que ela ia chamar a polícia, né? Porque ele viu bater, ele bateu muito no outro, aí o outro saiu ferido e foi embora. Aí ela virou para ele e disse assim, não, vem cá, quer que você faça um serviço para mim. Ele olhou para ela, essa arma que você está aí da mão funciona? Isso funciona. Então atira naquele prateado e arruma esse galpão. Ele olhou para ela assim, o que é isso? Pode atirar, atira esse cadeado e arromba. Aí ele atirou no cadeado e arrombou, ela disse, vai com Deus, minha filha, agora vai com Deus, e se cuida, se cuida. Aí ela abriu e botou os doentes lá dentro. Ficou uns 3 ou 4 dias cuidando deles. Aí alguém denunciou que tinha uma freira botando mendigos dentro do galpão. Aí apareceu um monte de gente, ela foi expulsa do galpão. Aí o que ela fez? Não restou dúvidas. Perguntei mais uma vez, vai todo no convento. E aí ela chegou um dia no convento, estava as freiras, cuidando do jardim, ela abriu o portão, mandou todo mundo entrar. Aí a madre ficou louca. Eu posso para cá, eu ia botar eles aonde? Eu não tive que botar, ela leva para cá. E a madre, com o passar tempo, acabou gostando dela, sabe? E ela dizia, você não tem jeito mesmo, né? Então, deixa eles aí dentro. Ela era assim, entendeu? Esse é o cristianismo de ação. É o cristianismo, como também Madre Teresa Calcutá, né, gente? Esse é o cristianismo do Chico Xavier, é da Dona Maria Aparecida, lá de Minas, do Hospital do Fogo Selvagem. A vida dela é um trabalho lindo. É de Jerônimo Mendonça, tetraplégico, né? Que ficava lá em cima da cama, e muitos outros. Né? A Ana Maria, se eu não me engano, Verinha, não sei se você chegou a conhecer, uma avó que tinha aqui da Cidade de Deus, não me lembro do nome dela toda, eu sei que chamava ela de vó, uma que dava sopa para as pessoas. Lá na Cidade de Deus, ela tinha, na casinha dela de Cidade de Deus, durante muitos anos, ela era muito conhecida, que era muito amiga dela, era Cidinha Campos, que ajudava muito a ela. Era aqui da Cidade de Deus, ela, muito famosa, uma das pessoas mais famosas da Cidade de Deus. Né? Quando eu entrei para o magistério, ela já estava trabalhando. Daqui a pouco eu lembro dela. Uma pessoa extraordinária, uma mulher negra, já idosa. Ela dava sopa para os moradores de rua na década de 90, 80, 90, lá na Cidade de Deus. Ela é muito famosa, já deve ter desencarnado, né? Então, ele diz aqui, é preciso, né, como ele diz aqui, mas é preciso que se forme, antes de tudo, a consciência da solidariedade humana. Nós precisamos ter essa
consciência da solidariedade humana, para que todo o trabalho realizado na seara espírita seja útil ao corpo e ao espírito. Tá? É desse cristianismo que nós precisamos. É desse. Então, como ela falou aqui, né? Disse aqui, teremos de chegar, portanto, ao cristianismo de ação. E é desse cristianismo que o mundo está necessitando. O cristianismo, como se sabe, uma vez expurgado da intolerância religiosa, oferece solução lógica para a questão social, cujas causas residem menos nas desigualdades naturais inevitáveis do que na injustiça e no egoísmo dos homens. Então, se nós temos hoje, né, essas desigualdades, e nós temos muitas, né, ela está mais calcada na injustiça e no egoísmo dos homens do que nas questões naturais inevitáveis. Uma questão inevitável, quando tem essas enchentes horrorosas que tira a casa de todo mundo, vai provocar desigualdade social. É claro que quem perdeu a casa vai para a rua. Mas o problema social do Brasil, ou dos lugares, não está tão calcado nos problemas da natureza. Está mais no egoísmo dos homens e na injustiça. Entendeu? Porque se as pessoas realmente ajudassem, né, essa ajuda verdadeira, não aquela ajuda do clique para aparecer, nós diminuiríamos. Por exemplo, vamos ver uma questão aqui de que não parece mais injustiça social. A questão do saneamento básico. Não é um problema de desigualdade social? Por que o sujeito que mora em Copacabana tem direito à água tratada, esgoto, tudo direitinho, e quem mora na periferia não tem? Isso traz problemas de saúde gravíssimos para a população, não traz? Problema de saneamento básico. Mas por que os senhores administradores das cidades, dos bairros, dos estados, não investem maciçamente no saneamento básico? Porque saneamento básico não dá ibope. É obra que normalmente não aparece. Está debaixo da terra. Entendeu? Então, as pessoas querem fazer obras que apareçam praças, jardins, viadutos. Estou dizendo que isso não é importante, mas o saneamento básico tem que estar em primeiro lugar. Educação, por que tu investe na educação, na boa educação para todos? Por que não investe na cultura para todos? Por que não investe no esporte para todos? Porque essas coisas não aparecem. Então, o pessoal prefere investir naquilo que dá clique, que atrai turistas. Aí não quer botar uma roda gigante, espetacular, de frente para o mar, não é? Que a pessoa sobe, dá aquela volta, como tem lá em Londres. O outro quer fazer não sei o quê. Por quê? Porque ele quer o quê? Obras, igual as obras dos faraós, que ficam para a eternidade e passam-se 1000 anos. Essa obra foi feita pelo faraó Ramsés. Então, o cara quer uma obra que daqui a 100 anos eu digo, este foi o senhor fulano de tal. Mas quem vai botar placa e cano de esgoto? Então, as desigualdades sociais estão muito baseadas na injustiça e no egoísmo dos homens. Se existisse uma educação realmente profunda, bem aplicada a toda a sociedade, onde a criança entrasse 7 horas da manhã da escola, saísse às 6 horas da noite, da parte da manhã estudasse, à tarde fosse dedicada a esporte, que a gente sabe que o esporte é importantíssimo, né?
para transformar as pessoas, com certeza os presídios seriam esvaziados com o tempo. Porque quem é grande parte da população dos presídios? São as pessoas, os filhos dos que moram nas áreas nobres? Ou são a maioria as crianças oriundas da periferia? É claro que são esses. Então, se você investisse verdadeiramente em educação, porque é o que salva as pessoas, é a educação. No esporte, na cultura, né? Educação técnica, formação, com certeza, daqui a alguns anos, os presídios estariam vazios. E diminuiria o quê? A desigualdade social. Isso é cristianismo em ação. Ah, fazer saneamento básico é cristianismo em ação? É cristianismo em ação. Tá? Porque, como ele diz aqui, isso é o amor ao próximo. É o amor ao próximo. Então, quando Jesus manda vestir os nus e dar comida a quem tem fome, é, evidentemente, a ação social inspirada no amor ao próximo. É isso que o Deolinda Amorim está falando aqui. Isso é missão. Isso é missão. E ele diz assim, né? A missão do cristianismo exige trabalho, espírito de cooperação, atividade, finalmente. Qualquer atitude negligente neste momento, tá? Neste momento, é negação do verdadeiro cristianismo. Vamos pegar aqui rápido. Depois a gente vai ver lá. Então, ele diz isso, né? Qualquer atitude negligente por nossa parte, nesse momento, esquecendo essas coisas, é negação do verdadeiro cristianismo. Reparou, esse livro é de... Vou mostrar a capa do meu, mas tá, né? Dá licença, tá, gente? Não é mais a capa dele, não, tá? Eu abri a capa para não perder o livro, ele é assim, bem velhinho, tá vendo? E tem uma edição nova, mas não está igual essa, não. Está meio modificada. O Espiritismo e os Problemas Humanos, do Olina. Gente, esse livro é extraordinário. 1948, 3 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? Ele vai trazer isso. Então, isso é uma grande missão. Isso é uma missão. É o nosso dever. Tá? Por isso que a resposta dos espíritos, a questão 575 é a seguinte: pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Que é a pergunta de Kardec é essa aqui. Como se pode reconhecer que o homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Como é que a gente pode reconhecer uma pessoa que tem verdadeiramente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, alguém que mandasse fazer saneamento básico em toda a cidade, você, pela obra que não vai aparecer, é a grande. Ele realizou uma grande missão. Eles veio com uma grande missão. Como Betinho, que nem religioso era. Quantas pessoas ele salvou com um restaurante popular? Bota na ponta do lápis, desde que foi inaugurado. E ó, já tem bastante tempo. Uma irmã Dulce, quantas crianças ela salvou? É pelo que ele faz no trabalho, é que você verifica que essa pessoa tem uma grande... Reencarnou com uma grande missão. Chico Xavier. Reencarnou. E detalhe, não é espírito puro. Não é espírito puro. Né? Mas realiza uma grande missão. Porque essa grande missão, né, leva ao progresso vários semelhantes. É assim que você reconhece uma pessoa que tem uma grande missão. Pelas grandes coisas que opera, que realiza,
pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. É dessa forma que você observa as pessoas, observa o que elas estão fazendo, como estão fazendo, se verdadeiramente estão beneficiando as pessoas. Aí você diz, realmente, esse indivíduo reencarnou e está com uma grande missão, e está dando conta dela. E muitos deles reencarnaram não em meios milionários. Vamos na 76. Olha a pergunta de Kardec. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e devem ter conhecimento? Então, ele quer saber se isso foi predestinado por esse homem foi predestinado antes de nascer. Algumas vezes, assim é. Então, ele não está dizendo que é sempre. Olha só, a pergunta. Foram predestinados a isso, a realizar aquela grande missão. Antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela ter conhecimento, ele diz, algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, ignoram. Muitas vezes o homem ignora que ele tem essa missão. Baixando a terra, quer dizer, reencarnando, com um vago objetivo. É aquela pessoa que começa a pensar, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Às vezes vê uma situação difícil, né? Triste, e diz assim, gente, não posso viver com isso. Tem que fazer alguma coisa, né? Depois do nascimento, de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda, para o caminho onde devo executar os desígnios. Então, a maioria não sabe, não reencarna assim. Eu tenho uma grande missão, me foi dado. Não, eles ignoram isso. Mas, quando eles se deparam com alguma coisa, eles pensam, nossa, eu não posso deixar isso assim. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eles começam a se agitar. Busca ajuda aqui, busca ajuda ali, chama um, chama outro. Começa a agitar. Por quê? Cristianismo em ação. O cristianismo não pode ficar trancado dentro dos mosteiros, dentro da casa espírita, dentro das igrejas. Ele tem que ser colocado em ação, através do auxílio ao nosso próximo. Então, aí a gente está provando o nosso amor ao próximo. Foi isso que Jesus ensinou. Então, diz aqui, né? Deus o impele para a senda, onde deve executar os desígnios. Então, de repente, ele se depara com alguma coisa e ele começa a olhar aquilo e na cabeça dele começa a trabalhar aquilo. O que eu posso fazer para tentar melhorar, diminuir essa situação tão difícil? E aí ele vai. Dia 77. Quando um homem, Kardec pergunta, faz alguma coisa útil, faz sempre em virtude da missão que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista, né? Então, ele quer saber quando alguém faz alguma coisa de bom, é porque essa missão foi determinada para ele, ou pode acontecer dele, no meio do caminho, receber uma missão não prevista. Ele diz que nem tudo o que o homem faz resulta de missão. Nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudade, às vezes, quer dizer, várias vezes, é um instrumento, esse homem, de que se serve o espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Então, às vezes, não foi esse homem que está fazendo alguma coisa que recebeu essa missão. Às vezes, é um espírito que tem essa missão. E ele busca alguém aqui na Terra para executar essa missão que é dele, que ele julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria, se estivesse encarnado. Ele procura, então, um escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não vê a Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas.
Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da decisão. Então, às vezes, o espírito quer que alguma coisa que ele considera boa seja feita aqui na Terra. Mas ele está encarnado, ele está desencarnado. Entendeu? Então, aí ele observa entre os homens aquele que ele acredita que, se ele pedir que faça uma coisa, ele vai fazer, vai se esforçar para fazer. Então, no desdobramento do sono, ele entra em contato com esse espírito encarnado e se entende com ele. Pede a ele: olha, meu amigo, eu gostaria de fazer isso, 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 mas eu não estou encarnado, você está. Então, eu gostaria que você realizasse esse trabalho por mim. Eu vou te dar assessoria e você vai tomar frente do trabalho. E eles vão, entendeu, se combinando. Aí aquela pessoa desperta com aquela ideia, às vezes uma ideia que ele nunca fez na vida dele, que ele nunca comentou com ninguém. Tanto é que, quando ele começa a fazer, a pessoa diz assim: Deus, de onde esse cara tirou isso? Ele nunca demonstrou que queria fazer isso, nunca comentou com ninguém que ele queria fazer esse tipo de coisa. De onde veio essa ideia? Aí as pessoas perguntam para ele: e você, de onde você tirou essa ideia? Deve vir dizer assim: não sei, eu acordei pensando nisso. Aí eu vou fazer. Aí chama um, chama outro, chama um, chama outro. Vou fazer. No final da história, podemos dizer assim, a missão se torna dos dois, né? Daquele que teve a ideia, que foi o desencarnado, e daquele que ele convidou e abraçou a ideia. No final, o trabalho fica dos dois. Então, muitas vezes, não é o homem encarnado que está fazendo alguma coisa, às vezes a missão não foi dada a ele diretamente, antes de desencarnar. Ele foi escolhido por um espírito. Né? E aí, esse espírito jogou a ele e sugeriu: você aceita fazer isso? Do desdobramento do sono, né? Eu vou estar ali, tipo, ele disse: aceito, eu gostei da ideia. Então, vamos juntos. Então, muito interessante isso aqui. 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Vamos pensar aquele que reencarnou com uma missão. Né? Antes de reencarnar, foi conversado com ele, foi dado todas as diretrizes a ele, e disse assim: ó, você tem essa missão para realizar. Se você se sair bem nessa missão, você vai dar um grande salto de qualidade da sua vida. A missão é sua. Então, o sujeito reencarna com aquela missão. E como nós vimos anteriormente, Deus vai dirigindo você pelos caminhos que fazem com que você desperte para realizar aquela missão. Então, o Kardec quer saber se o indivíduo que tem essa missão pode vir a falir, quer dizer, a não realizar a missão que era destinada a ele. E eles dizem: sim. E olha o interessante do restante da pergunta, da resposta: sim, se não for um espírito superior. Percebeu? O que é que ele quis dizer aqui? Que a grande maioria pode falir, sim. Somente o espírito superior não corre o risco de falir. Agora, deixa marcadinho essa página aqui. Vamos dar um pulinho na questão 107. 107 do Livro dos Espíritos. Deixa essa marcada que você vai voltar nela depois. 107. Né? Item 107. Esse aqui, né? O item 107 está assim: segunda ordem dos espíritos. Reparou que nós não estamos nem falando mais da terceira ordem, espíritos imperfeitos? E esse a gente sabe que pode falir mesmo. Tá? Porque a primeira ordem, a terceira ordem, é dos espíritos imperfeitos. Esses, a chance de falir é grande.
nós vamos para a segunda ordem, bons espíritos. Porque lá nessa questão que nós estávamos, na 578, eles dizem que só o espírito superior já não fale. Então, o imperfeito, como a gente sabe que vai falir mesmo, vamos pensar nos bons espíritos. Bons espíritos podem falir. Vamos ler a 107, olha aqui. Caracteres gerais dos bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria. Olha que maravilha, né? Eles já dão mais valor às coisas espirituais que às coisas materiais. Desejo do bem, ao contrário dos espíritos de terceira ordem. Nos espíritos de terceira ordem, que são os espíritos perfeitos, muitas vezes predomina o quê? Predomina o mal em detrimento do bem. Mas nos espíritos bons, tem uma predominância do desejo de fazer o bem. Agora, olha só, vamos acompanhar. Suas qualidades e poderes, a gente está falando dos bons espíritos, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Quanto mais, né, evoluído ele for, mais vontade ele tem de fazer o bem. Uns têm ciência, quer dizer, muito conhecimento, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber e as qualidades morais. Porque uns têm muito conhecimento, e pouca moral ainda. Outros têm muita sabedoria e bondade, mas ainda não têm muita ciência. Aí eles aqui, os mais adiantados, reúnem o saber, que é a ciência, e as qualidades morais. Agora, olha só o que eles dizem aqui. Isso aí seria bom de sublinhar. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria deles, categoria que ocupam, vou dar um pulinho aqui na categoria, né? Espíritos sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores. Então, espíritos benévolos, que conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupam, os traços da existência corporal. Então, alguns trazem esses traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos atos. Já são bons espíritos, mas alguns ainda trazem neles os hábitos da vida corporal. Aí eles dizem, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Né? Aí ele continua aqui. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Então, ele é feliz pelo bem que faz e pelo mal que ele não deixa acontecer. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, e não tem a perturbá-la nem a inveja nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Então, aí, observação, outra coisa para a gente sublinhar aí. Todos, ele não disse alguns, todos os espíritos bons, todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Eles ainda precisam reencarnar. Eles ainda precisam reencarnar. Se eles ainda precisam reencarnar, são espíritos errantes. Aí ele continua aqui. Como espíritos suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem navios que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes.
Não os movem o orgulho, né, o egoísmo ou a ambição. Não experimentam o ódio, o rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados das crenças vulgares pelos nomes de bom gênio, gênios protetores, espírito do bem. Em época de superstição e de ignorância, eles han sido levados à categoria de divindades benfazejas. Podem ser divididos em 4 grupos. Espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Eles têm progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. 4ª classe, espíritos sábios, distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Tá? Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Então, eles não estão dando muita atenção para as questões morais, estão mais preocupados com a questão científica. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. 3ª classe, espíritos de sabedoria. As qualidades morais da ordem mais elevada são o que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual quer dizer, mais ampla, que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Tem uma moral consciente, né? Não tem tanta preponderância na moral da ciência. Agora, nós vamos para os espíritos superiores. Aqueles que daqui a 78, os espíritos disseram assim, ó, só não vai falir o espírito superior. Só o superior não vai falir. Ele diz aqui, ó, olha a pergunta de Kardec daqui a 78. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Ele diz, sim, se não for o espírito superior. Agora a gente vai falar dos superiores. Quer dizer o quê? Que entre os bons espíritos, os benévolos, os sábios, os de sabedoria, podem vir a falir, mesmo sendo bons espíritos. Entendeu? Agora a gente percebe como, no nosso caso, que somos da terceira ordem, a coisa é pesada. Nós somos da terceira ordem, imperfeitos. Se os bons espíritos da 2ª categoria, sendo benévolo, sendo sábio, sendo espírito de sabedoria, podem falir, é porque o negócio para o nosso lado ainda é muito difícil, né? Porque daqui a 78, ele diz que só os espíritos sábios, só os espíritos superiores não vão falir. É o que está na 2ª classe, aqui, ó. Espíritos superiores. Esses em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e, muitas vezes, sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros, que são os benévolos, sábios de sabedoria, a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Tá? Comunicam-se complacentemente, quer dizer, de bom grado, né? Com os que procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, aqueles que não têm interesse real de aprender, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, reparem, vamos sublinhar isso aí, quando, por exceção, encarnam,
Significa o quê? Que eles não precisam reencarnar por provas. Lembra quando nós lemos na 102, que ele disse aqui na questão 102? Deixa eu ver aqui, a questão 107, né? Quando disse aqui que muitos deles ainda precisam passar por. Ele diz, todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a imperfeição. Então, ele diz aqui: quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. Não é mais para provação. Eles não encarnam por provação. Encarnam para cumprir missão de progresso. Então, nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo da Terra, que é o mundo de provas e expiações. Então, eles mostram para a gente, nós estamos aqui na Terra. Qual o tipo de perfeição que a gente pode sonhar aqui na Terra? A perfeição dos espíritos superiores. Aqui na Terra, a gente só pode obter essa, a perfeição de um espírito superior. Aqui na Terra, nós não poderíamos alcançar a perfeição de um espírito puro. Entendeu? Eles mostram para a gente, nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, quando, por exceção, eles resolvem reencarnar, é para realizar missão de progresso. Não é mais missão de provação. Por prova. Então, os benévolos, os sábios, sabedoria, esses ainda reencarnam por prova, mas os superiores não. Por isso que na questão Q78, o amigo espiritual vai dizer, quando Kardec pergunta, poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for o espírito superior. Então, o benévolo pode falir, o sábio ou de sabedoria também pode falir. Só o superior, esse já não vai falir mais. Entendeu? Então, é muito interessante isso. A gente tem que estar atento. Então, o espírito superior já não vai falir mais aqui. Mas os outros ainda podem falir. É lógico que o espírito benévolo, o espírito sábio, o espírito de sabedoria, corre menos risco de falir do que nós, que somos imperfeitos, né? É claro, mas eles podem falir. Eles podem falir. Vamos à questão 578A. Terá que retomar, que consequências lhes advirão, quer dizer, poderão eles sofrer da sua falência. Eles terão que retomar a tarefa, né? Terão que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, ele vai ter que, mais tarde, reencarnar, realizar a tarefa que ele não realizou. E se ele, por não ter realizado aquela tarefa, tiver levado prejuízo a alguém, ele vai ter que responder por isso. Vamos nessa questão aí do saneamento básico, né? O espírito reencarna para realmente promover um grande saneamento básico no Estado, numa cidade, num país, e assim ajudar a milhares e milhares de pessoas a terem uma saúde melhor. E com isso o quê? Ter uma vida mais tranquila, né? Mais longa. Ele não realiza isso. E porque não realizou isso, muitas crianças podem ficar doentes, não é? Podem ficar doentes, muitas pessoas poderão morrer de doenças, como nós temos por aí a beça, né? Vários tipos de doença. E aí? Ele é o responsável. Ele é o responsável.
porque muitas crianças, muitos adultos morreram porque a cidade não tinha água tratada. E a gente sabe, né? A gente vê aquelas comunidades que moram na beira daqueles rios imundos, né? Aquelas casas de palafitas, né? A criança anda naquele valão. A gente também não precisa ir muito longe, não. Aqui no cidade do Rio de Janeiro não tem isso. Quem já andou ali por dentro da Cidade de Deus, não sei se vocês já caminharam ali no meio da Cidade de Deus, tem aqueles valões, as crianças entram no valão, saem do valão, tem porco no valão, e em todo lugar a gente vê isso. Aquilo traz um monte de doença para aquelas crianças. Né? Quantas crianças contraem doenças graves, adultos, tudo, aquela coisa horrorosa. Ele vai ser responsável por cada uma daquelas crianças que não tiveram uma vida melhor. Aquele que veio com a missão de desenvolver a educação para um grande número, né, da população. E ele não faz. Cada um deles que foi parar no presídio, ou que apareceu morto no matagal, quando devia estar dentro de uma escola, quando devia estar recebendo uma educação de qualidade, quando devia estar praticando um esporte, quando devia estar fazendo algo útil e não fez porque não teve condições, não foi encaminhado, não teve escola, não teve... Cada um deles, não é assim o grupão, não. Cada um deles, ele vai ter que responder por cada um deles. Aquele que tinha que promover, né, alimentação para todo mundo, mas roubou o dinheiro da cesta básica. Essas coisas não tem, não, né? Quem rouba o dinheiro da cesta básica, né? Ou pega a cesta básica, em vez de dar para os pobres, vende. Porque minha mãe, quando morou, minha mãe foi ao Nordeste, minha mãe disse que assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Tem uns anos atrás, né? Apesar que essas coisas hoje não devem acontecer. Aí ela chegou nas feiras, se via lá no Recife, foi nas feiras, aí ela olhava, via a pessoa vendendo cesta básica com o nome do governo federal. Entendeu? Cesta básica do governo federal para as comunidades carentes. Comerciantes daquelas barras vendendo, cara é tão cara de pau, que nem sabotou do outro saco, vendendo a cesta básica com carimbo do governo federal. Então, a cesta básica era para ir para as pessoas carentes. O cara desviou e estava vendendo. Quantas crianças morreram porque não receberam aquela cesta básica? Ele vai ter que responder por cada uma das crianças que morreram por ele ter vendido a cesta básica. Quantos roubam o dinheiro dos hospitais, que vai para remédio, para manter os hospitais funcionando para atender todo mundo? Quanto dinheiro é desviado dos hospitais, da educação, da saúde, disso, daquilo, do esporte, seja o que for? Oi? Da merenda escolar, e as crianças, os idosos, as pessoas não recebem. E por isso morrem, porque precisam ver daquele remédio, né? O governo oferece, mas ele desvia o dinheiro e não compra o remédio para a sua cidade. E as pessoas morrem. Morrem porque ficam numa fila esperando fazer um exame 3 anos. O câncer não espera, né? Por quê? Porque o dinheiro foi desviado. Esse que desviou vai ter que responder por cada uma daquelas pessoas que morreram por não ter feito o exame dentro da data certa, por não ter tido aquele remédio. Agora, imagina, nesse país, não vou esquecer, vamos falar do Brasil. Quantas pessoas morreram por falta de um remédio, por falta de um exame, por falta de um tratamento, por falta de uma cirurgia na data certa? Milhares de pessoas, não há? A gente escuta isso todo dia, milhares. Pois aquele que desviou vai ter que responder por cada uma delas. Eu pergunto, se o cidadão tivesse plena confiança, plena, vamos dizer assim, certeza disso, se ele soubesse disso,
verdadeiramente. Vocês acham que, pelo menos, 90% não mudava de ideia? Porque você já imaginou você roubar o dinheiro da merenda escolar, coisa que hoje não acontece, né? E você saber que, por falta daquela merenda escolar, milhares de crianças não vão ter um bom aprendizado ou vão morrer de fome. E que você vai ter que dar conta de cada uma delas. Será que... E que o dar conta não é coisa pequena, não, né? A gente sabe que não é coisa pequena, né? Não é coisa pequena. Será que o sujeito não parava para pensar? Eu acho que parava. Por isso a importância da divulgação do Espiritismo. Para poder conscientizar as pessoas da responsabilidade que ele terá na prática de um ato desse. Porque é impossível que uma pessoa inteligente não pare para pensar. Por isso ele diz aqui, Kardec pergunta, que consequências lhe advirão da sua falência? Que consequência virá de não cumprir a sua missão? Porque toda missão é para o bem da coletividade. E eles dizem, terá que retomar a tarefa, essa é a sua punição. Também aí, agora que vem o que eu tenho que sublinhar, que é o problemático. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. E tem outro detalhe para a gente fechar com chave de ouro. Quanto mais conhecimento essa criatura tiver e fizer isso, melhor a situação dela. Por quê? Tem aquele prefeito lá do interior, que o cara, como nós vimos, né? Uma entrevista com um candidato, perguntaram para ele assim: o senhor vai, como se eleito, o senhor vai dar mais atenção ao legislativo ou ao executivo? Ele respondeu, olhou para um lado, olhou para o outro, deve ter pensado, que diabo é legislativo e executivo? Aí ele falou assim, eu vou pensar tudo isso aí. Eu vou pensar tudo isso. Vou pensar tudo isso daí. Foi a resposta dele. Ele deve ter pensado, esse cara está querendo me pegar, né? Com essas palavras de executivo e legislativo, sabe da coisa? Não se importa, eu vou pensar tudo isso aí. Se esse sujeito que disse que ele vai coisar tudo isso, candidato a prefeito, hein? Ele vai coisar tudo isso daí, se ele não rouba o dia da merenda, que é difícil, ele vai ter que ser responsável. Mas que tipo de conhecimento tem esse cidadão que diz que vai coisar tudo isso daí? Agora, aí você pega um candidato a deputado que é formado em direito, tem PhD aqui, tem mestrado ali, o outro é médico, o outro é juiz, o outro é militar, e ele rouba o dinheiro. Qual dos dois terá a maior responsabilidade? A quem muito foi dado, muito será cobrado. O que diz que vai coisar tudo, ele vai ser responsável. Mas você não pode exigir nas questões morais, do que vai coisar tudo, a mesma coisa que um prefeito que é um advogado, que é um juiz de direito, que é um professor, que é um médico, entendeu? Por isso, responsabilidade. Por isso Jesus disse, a quem muito foi dado, foi muito será cobrado. Ou coisando as coisas, porque ele sabe que é legislativo, nem que é judiciário, não sabe nada, entendeu? Não tem nenhuma ideia. Eu via muito dinheiro, vou meter a mão nisso. Agora, o outro, muito bem preparado intelectualmente, que sabe muito bem coisa das leis, esse vai ter que ser muito responsabilizado. Todos serão, mas a responsabilidade é proporcional ao conhecimento.
E aí sofrerá as consequências do mal que haja causado. E é aí que mora o perigo. As consequências, porque você vai ter que responder por cada um. Cada um. E aí, meus amigos, vamos lá. O que vocês pensam sobre isso aí? Alberto, vou convocar. Quando você fale nesse aspecto, as consequências são muito grandes, né? E a gente vê isso muito, muito nos noticiários, né? Demais. Agora, a gente tem que também ver isso no macro e no micro. O macro é aquele que se propõe a ser um governante, um deputado, um governador, um prefeito que não cumpre com a sua missão. Mas nós temos no micro a nossa vida em si, né? Sim. Que, que a gente tem que também realizar as nossas pequenas missões, buscar a vivência do bem, entende? É É, para é, você comentando sobre essas questões, né, de saneamento básico, né, de quem de repente vem com, nem que seja com a missão, mas se a função dele é essa, que ele cumpra bem a função dele, eles, né? né? Deles. Aí eu estava andando na Cidade de Deus, eu tinha um carro numa oficina, estava andando para buscar o carro. Aí eu vi uma criança brincando com outras crianças, e o copinho de iogurte dela, ela pegou e encheu com aquela água que escorre pelo meio-fio, porque o esgoto entupiu, a água escorre, né? Ela encheu e já ia beber. Aquela água, ela lavou assim um copinho de iogurte. Aí o irmão falou: Mãe, mãe, fulano está querendo beber água aqui da rua. Não falou nem do esgoto. Aí você vê o perigo que é esse tipo de coisa para uma criança que é inocente. E quantos maus, e outra coisa também que me veio à memória, você propagar que vacina não é importante. Meu caramba! Nossa, isso aí então é bombástico, né? Justamente. Então, a gente tem muitos exemplos, né, de gente que tem aquela função, se propôs a trabalhar com aquilo ali e não cumpre como deve moralmente aquela função. E E que teremos isso, né? se deixa levar por isso, pelos vícios, pelos desvios. Aí acho que foi a Ana Constantino que falou, né, que é os falidos, né? Exatamente, os falidos. Os falidos. Esses chorarão. Por isso que Jesus disse: haverá muita dor e ranger de dentes para os locais onde irão esses falidos, as faixas vibratórias. Lugar para onde haverá muita dor e ranger de dentes. Aí a pessoa pensa assim: foi aquele guerreiro que lá no ano 300 antes de Cristo matou um monte de gente. Não, muito onde haverá muita dor e ranger de dentes são esses aí. Esses atuais. Muita gente com PhD e um monte. Falta parede para botar tanto diploma que ele tem. Esses aí. Né? Onde a Ô, Rose, ignorância não justifica mais. Porque ele é uma pessoa que tem conhecimento. Fala. então, essas situações, ela está em todo nível, né, social, Nível. porque eu até lembrei na época da pandemia, eu até ouvi um funcionário do supermercado contando que a irmã dele rezava para que a pandemia não acabasse, para ela poder continuar recebendo os benefícios do governo. Olha só. Aí também acontece na nossa casa também, no final do ano, que teve a entrega da Bolsa de Natal, teve irmão lá que vendeu a bolsa para poder, assim, na porta do centro, vendeu a bolsa dele para ter o dinheiro para o consumo do vício dele, entendeu? Quer dizer, são várias coisas, né? Às vezes um chefe de família que deixa de comprar o leite do filho para poder sustentar os seus vícios. Pessoas hoje em dia que estão se endividando aí terrível com essas vícios dessas bets, jogo de tigrinho, é uma coisa Sim, terrível. sim.
coisa terrível. Estão usando o dinheiro da Bolsa Família para apostar. E são tudo espíritos de terceira ordem, nós estamos tudo no pacote, né? Então, tudo isso aí terá que ser responsabilizado, né? É. A gente vai encerrando aqui. Olha, bota a data aí, dia 7/10, questão 579. No dia 7/10, questão 579. Tá? Então, a gente vê... Acabou. É 579, dia 7/10. Então, a gente vê, gente, como apesar desse livro ter sido escrito em primeira edição, 1857, e a segunda edição, 1860, como ele é atual, né? Como ele é atual. A gente pode usar todos esses conhecimentos lá de mais de 100 anos atrás para o nosso dia a dia, hoje, 2024. Então, nós vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade, né, de estarmos aqui refletindo sobre esses assuntos tão importantes. Nós vamos dar uma paradinha aqui e daqui a pouco a gente retorna para o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Eu não vou nem fazer a conversão agora. Eu vou dar... Não, eu vou fazer a conversão. Assim que eu terminar aqui, eu volto, tá? Como a Denise não está aí, deixa eu ver aqui. Não, eu vou... É que eu não sei. Alguém aqui sabe como devolver o anfitrião? Vou passar para a Ana, que aí a Ana manda para mim. Eu estou aqui do ladinho, deixa eu passar para a Ana aqui, né? Saí da reunião, estou passando para a Ana Maria do Nascimento. Pronto, daqui a pouco a gente está de volta. Um beijo aí no coração, gente. Hoje tem o nosso painel, hein? Todos pela Vida. Não esqueça, 18h40.